O fracasso vergonhoso da Federação Russa. As forças armadas da Ucrânia frustraram de forma magistral os planos dos ocupantes. A grande libertação dos territórios ucranianos ao longo de toda a linha de frente começou. Os primeiros detalhes. Drapat começou a implementar a estratégia de vitória no campo de batalha. O inimigo provou do amargo na região de Kharkiv. Os defensores ucranianos frustraram uma operação especial ruidosa do inimigo e forçaram os soldados a relatar o fiasco a Gerasimov. Enquanto isso, na região de Sumy, o segundo maior exército do mundo passou vergonha mais uma vez. Os correspondentes de guerra russos estão mudando urgentemente seus manuais, mas já é tarde demais. A vitória ucraniana na junção de 3 regiões ao mesmo tempo colocou o inimigo definitivamente de joelhos. Relatórios imaginários sobre sucessos já não ajudam. O último trunfo está entrando na batalha. Finalmente, a verdade sobre o estado real das coisas em Mala Tokmatska. Putin está se preparando para encerrar a chamada Operação Militar Especial. Dirigiu-se aos russos com uma declaração que chocou até os bobos da corte do ditador. O exército está se tornando o inimigo número 1 do homem do bunker. Todos os detalhes a seguir não percam. Olá, este é o Ucrânia Hoje. Eu sou Darina Rutskalo e estas são as últimas notícias. Uma grande limpeza do território dos ocupantes começa exatamente nestes minutos. As forças de defesa da Ucrânia conseguiram avançar no norte da região de Kharkiv. Trata-se de territórios ao norte de Bilikolodiar. Isso é mencionado no relatório do Instituto para o Estudo da Guerra. Além disso, nossos defensores conseguiram frustrar uma nova operação do inimigo na região. O Serviço Estatal de Fronteiras da Ucrânia informou que as tropas ucranianas atacaram o pessoal russo que tentava realizar uma operação de hasteamento de bandeira na direção de Vovchansk. As operações de hasteamento da bandeira russa fazem parte da guerra cognitiva do Kremlin, destinada a criar uma falsa impressão sobre as conquistas russas. A ofensiva russa também fracassou na região de Sumy. Os ocupantes tentaram avançar no norte da região, mas as tropas ucranianas não apenas pararam o seu movimento, como também contra-atacaram. É particularmente revelador que até um blogueiro militar russo tenha reconhecido as ações bem-sucedidas das forças armadas da Ucrânia perto de Morytsia e Sadki. Portanto, em vez de um novo avanço, a Federação Russa sofreu mais um recuo. Ao mesmo tempo, os militares russos, por desespero, organizam um contra-ataque urgente, mas desta vez informativo. Após as declarações de Kiev sobre a libertação de um território significativo na junção das 3 regiões de Dnipropetrovsk, Donetsk e Zaporizhzhia, os propagandistas russos correram para desmentir tudo. Parece que na frente de batalha eles não conseguem acompanhar os sucessos ucranianos, então agora tentam pelo menos vencê-los no mapa. Para que o público acreditasse na invencibilidade do segundo maior exército do mundo, um post desmascarando os sucessos das forças armadas da Ucrânia com base neste vídeo foi publicado por um dos maiores canais ZE próximo ao Ministério da Defesa russo. No entanto, o analista Diosint Clement Molin expôs a mentira. O vídeo de Oleksandr Rad acabou sendo do ano passado. Os vídeos de Zelenihai, Berezov, Novokhatsk e Tosti foram filmados em junho-julho. Os vídeos de Voskresenka e Mirny têm geolocalização incorreta. Eles não foram filmados onde foi declarado. A bandeira em Krasnohorsk provavelmente foi adicionada ao vídeo usando IA. Novoreorhivka, Novomykolaivka e Kalinivsk estão na zona cinzenta. A presença de militares russos lá não significa controle sobre o território. Malivka está na zona de controle da Federação Russa. O que não se faz por um progresso fingido e pelo desejo de mostrar pelo menos algum avanço, ainda que falso. A Rússia já não luta apenas por territórios, mas também por uma imagem bonita para Putin. O comando russo captura regularmente território ucraniano, mas a crédito, ou seja, anuncia a libertação de assentamentos sem ter controle efetivo sobre eles. Depois, enviam tropas de assalto para tirar fotos com bandeiras em territórios que já estão marcados nos mapas como ocupados pelas forças armadas da Federação Russa. E como resultado, as tropas de assalto russas acabam ficando praticamente sozinhas, sem o apoio de drones, aviação e artilharia. Afinal, eles não podem atacar um território que Moscou já declarou como sendo seu. E o mais interessante é que a linha de frente real pode estar a mais de 15 quilómetros atrás do que foi desenhado nos mapas do Ministério da Defesa da Federação Russa. O que é mais curioso é que os ocupantes continuam a capturar as mesmas localidades dezenas de vezes. Essa é a situação com Mala Tokmatska, na direção de Zaporizhzhia. Esta localidade é um dos principais pontos de apoio nos arredores de Orikhiv, os chamados portões do sul da cidade que bloqueiam o avanço em direção a Zaporizhzhia. Oficialmente, o Ministério da Defesa da Federação Russa declarou a sua libertação várias vezes, a mais notável em novembro de 2025. E os propagandistas e correspondentes de guerra repetiam isso quase todos os meses, ou até com mais frequência. E agora essa narrativa está se espalhando ativamente pela rede.
apesar de que, na véspera, as Forças Armadas da Ucrânia desmentiram as informações sobre a captura de território ucraniano. Relata-se que Mala Tokmatka foi libertada pela 100ª vez, supostamente desta vez de forma definitiva e com um avanço contínuo em direção a Orikhiv. Na verdade, apesar de todo o pseudo-entusiasmo, os russos já admitem que lá é um verdadeiro inferno. Dizem que o povoado está completamente destruído e os ataques e a defesa ocorrem sob fogo intenso de drones, artilharia e outras armas. Nossas perdas nessa direção são grandes, e para alguns, entre os vivos e os mortos, foi Mala Tokmatka que se tornou o seu Stalingrado pessoal. Quem não está por dentro, é melhor ficar calado e não poluir o ar com conversas inapropriadas. Mas parece que até o ditador russo está começando a tirar os óculos cor-de-rosa e, aos poucos, se preparando para recuar. Inesperadamente para todos, durante uma reunião do Conselho de Desenvolvimento Estratégico e Projetos Nacionais, ele ordenou que se resolvessem com antecedência as questões de emprego dos militares que retornarão do fronte. Segundo ele, os soldados, após o fim da chamada Operação Militar Especial, precisam retornar à vida civil. Ainda uma outra questão que surgirá, que é a questão do retorno dos nossos rapazes na linha de frente de combate após o término da Operação Militar Especial. E há muitas pessoas, é preciso empregá-las e elas virão com ambições saudáveis e assim por diante. Este é um trabalho sério para o qual precisamos nos preparar com antecedência. Vale notar que Putin, nos últimos meses, declarou repetidamente que as autoridades da Federação Russa precisam pensar desde já no futuro desses militares. E isso não é por acaso. Ainda no ano passado, a mídia ocidental escrevia que o Kremlin teme o retorno em massa de veteranos da frente de batalha, considerando-o como um risco potencial para o regime. Parece que a dor de cabeça de Putin pode começar não após a vitória, mas justamente após o retorno do seu exército para casa, ineficazes no campo de batalha e ainda perigosos na retaguarda. Uma nova realidade para Moscou. Agora, oficialmente, o exército russo está atolado em problemas. As perdas crescem no fronte, novos fracassos e encontrar pessoas para a guerra está se tornando cada vez mais difícil. E é aqui que a parte mais interessante começa. Moscou já está procurando novos combatentes a milhares de quilômetros de suas fronteiras e tenta substituir a realidade inconveniente por belas imagens de vitórias. O que está realmente acontecendo com o exército russo e por que está ficando cada vez mais difícil para o Kremlin esconder isso? Veja a seguir. O exército russo viveu um verão sombrio. Ou melhor, não sobreviveu. Os números para o Kremlin parecem impressionantes. Segundo o The New York Post, apenas em um mês, as tropas russas podem ter perdido 42.860 militares entre mortos e feridos. Este é o maior índice desde janeiro de 2025 e um dos maiores de todo o período da guerra em grande escala. E é aqui que o pesadelo começa para Putin. O exército russo continua a lançar pessoas na guerra, mas a questão já não é apenas sobre quantos Moscou é capaz de perder, mas sim sobre quem substituirá essas pessoas. Segundo estimativas de especialistas, as perdas totais do exército russo podem estar se aproximando de 1,5 milhão de pessoas e a reserva de reposição, ao que parece, começa a apresentar sérias rachaduras. Mas o momento mais revelador diante dessas enormes perdas é que a Rússia não obteve o resultado esperado no campo de batalha. E como se isso não bastasse para eles, a Ucrânia anunciou um dos sucessos territoriais mais notáveis do último ano. Drapati relatou uma contraofensiva relâmpago das Forças Armadas da Ucrânia. Na direção sul, cerca de 780 quilômetros quadrados e 26 assentamentos retornaram ao controle ucraniano. Enquanto isso, no norte da região de Sumy, os ocupantes lançam diariamente pequenas unidades de infantaria de 1 a 3 soldados na batalha. Eles tentam se infiltrar entre as posições ucranianas, na verdade jogando uma loteria mortal com as vidas das pessoas. Ao mesmo tempo, os russos são ajudados pela grama alta, que em alguns lugares chega a mais de 2 metros. Por causa disso, é mais difícil detectar pequenos grupos a tempo. A situação também é favorável aos ocupantes na região de Kharkiv. Os militares russos tentaram avançar no norte da região, mas as forças ucranianas os detiveram. E em seguida, em Moscou, parece que decidiram compensar a falta de sucesso da maneira favorita, com declarações de vitória. O Ministério da Defesa russo anunciou a suposta captura de Kudivka e até a chamou de porta de entrada para Kharkiv, mas há um problema: os russos não controlam Kudivka. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, os combates continuam lá e os ocupantes não estabeleceram nenhuma posição estável na localidade. Ou seja, nas portas para Kharkiv existem por enquanto principalmente nos relatórios russos. Os ocupantes também não conseguiram avançar na direção de Kupiansk. Os militares ucranianos mantêm posições na periferia sul da cidade. Na direção de Sloviansk, os russos também tentaram romper, mas foram repelidos.
E perto de Kostiantynivka, os militares ucranianos limparam recentemente a área de batedores russos. Este verão tornou-se um golpe duplo para o Kremlin. O exército russo perdeu dezenas de milhares de pessoas, enquanto a Ucrânia, ao mesmo tempo, reconquistava território. E se essa matemática da guerra continuar, Putin enfrentará cada vez mais uma questão urgente que não pode ser resolvida com mais uma leva de contratados. Por quanto tempo mais a Rússia conseguirá pagar pela guerra com vidas humanas antes que o preço se torne insustentável? O exército russo claramente já não tem pessoas suficientes para manter o seu ritmo de perdas. Por isso, Moscou está à caça de nova carne para canhão muito para além das fronteiras da Rússia. Agora, os recrutadores russos estão a trabalhar ativamente em África. Segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, quase 3 mil cidadãos de 37 países africanos já foram atraídos para o exército russo. Mas as perdas são ainda mais eloquentes. Quase 500 dos recrutados já morreram. Sabe-se de 486 mercenários africanos que pagaram com a vida pela guerra de Putin. Outros 35 cidadãos de 17 estados africanos encontram-se em cativeiro ucraniano. A Rússia, ao que parece, decidiu transformar a guerra num verdadeiro recrutamento internacional. A maioria dos mercenários vem do Quênia, Egito, Camarões, Gana, Nigéria, Uganda, Argélia e Mali. E Moscovo, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros ucraniano, utiliza para este fim todo um conjunto de esquemas, desde aliciamento para supostos trabalhos civis ou estudos, até promessas de grandes pagamentos, cidadania russa e outros privilégios. E depois o conto de fadas sobre o trabalho acaba muito mais depressa do que o contrato. Em muitos casos, os estrangeiros são forçados a assinar documentos militares em russo, sob ameaça de deportação ou até mesmo de prisão. Ou seja, o Kremlin procura pessoas onde é mais barato, prometendo uma coisa e enviando-as para um lugar completamente diferente. E isto é particularmente revelador no contexto das enormes perdas do exército russo. Enquanto Moscou continua a jogar pessoas no moedor de carne, a geografia de sua reserva de mobilização já se expande até a África. Parece que está cada vez mais difícil para Putin encontrar voluntários suficientes para lutar por suas ambições imperiais. Por isso, os recrutadores russos partiram em busca de novos soldados a milhares de quilômetros do Kremlin. E agora, no Kremlin, parece que decidiram assumir a frente de batalha com a ajuda de inteligência artificial. Bem, de alguma forma. A propaganda russa tem usado cada vez mais vídeos duvidosos para criar uma imagem de vitórias grandiosas do exército russo. O problema, porém, é que parte dessas evidências pode ser simplesmente gerada por algoritmos. O Instituto Americano para o Estudo da Guerra chamou a atenção para toda uma campanha de informação do Kremlin. O Ministério da Defesa russo e os blogueiros Z exageram sistematicamente os sucessos dos ocupantes. E após a visita de Andrei Belousov ao agrupamento russo, chegaram a declarar a captura de Rybalski e de mais 19 localidades durante a campanha de verão. Em seguida, entraram em cena as chamadas provas. Um blogueiro Z russo publicou vídeos nos quais militares com bandeiras russas supostamente estariam perto de Oleksandrivka e Guliaipole. Parece impressionante, mas o Instituto para o Estudo da Guerra pede que não se tenha pressa em acreditar nas imagens. Os analistas acreditam que parte desses materiais pode ter sido criada ou alterada com o uso de inteligência artificial. Outros vídeos podem, na verdade, ser imagens antigas que a propaganda russa simplesmente apresentou como se fossem recentes. Ou seja, se não há um avanço real, parece que decidiram criá-lo artificialmente. E aqui a propaganda russa atinge um novo nível de absurdo. Enquanto o exército russo tenta provar seus sucessos no fronte real, o Kremlin cria um fronte digital paralelo. Nele é possível capturar cidades que os russos não controlam de fato, desenhar vitórias e convencer o próprio público de que a defesa ucraniana estaria supostamente desmoronando. O único problema é que a IA pode desenhar qualquer imagem, mas ainda não aprendeu a manter um território real no lugar dos militares russos. Uma nova realidade. A vitória da Ucrânia está cada vez mais próxima. O novo comando das Forças Armadas da Ucrânia começa a agir de forma significativamente mais rígida. Mikhailo Drapati está implementando decisões que podem mudar seriamente a situação no fronte. Madiar também está se juntando à operação, e juntos eles estão preparando uma surpresa muito desagradável para os russos. Os ocupantes podem acabar em uma armadilha, onde cada passo seguinte apenas piorará a situação deles. O que exatamente os comandantes ucranianos planejaram e como isso aproxima o desfecho? Não perca isso em um instante. Esses trunfos da Ucrânia levam o Kremlin à loucura. Enquanto a propaganda russa tenta convencer sua própria população de que a situação no fronte está supostamente sob controle, em Moscou está cada vez mais difícil esconder o pânico. A razão é o novo comando ucraniano que aposta não na quantidade, mas na velocidade, tecnologia e soluções não convencionais. E ao que parece, é exatamente essa fórmula que começa a quebrar toda a lógica da guerra russa. A nomeação de Mikhailo Drapati como comandante em chefe das Forças Armadas da Ucrânia provocou uma reação muito reveladora nos pântanos.
Os Z-bloggers que ainda ontem zombavam do comando ucraniano, de repente começaram a falar com um tom completamente diferente. Um dos mais famosos propagandistas russos, Maxim Kalashnikov, admitiu diretamente para as Forças Armadas da Federação Russa: esta é uma má notícia. Este é um general muito capaz e não um açougueiro. Outro blogueiro militar russo, Yuri Podolyaka, pediu aos seus seguidores que parassem de zombar de Drapati, admitindo que eles estão diante de um adversário extremamente perigoso que passou por toda a guerra, de comandante de batalhão a general. E essa é provavelmente a melhor avaliação que um comandante ucraniano pode receber. Afinal, quem mais teme ele não é Kiev, mas sim Moscou. Drapati é um general da nova geração que conhece perfeitamente a guerra moderna. Ele não se associa aos velhos padrões, mas aposta na mobilidade, na tecnologia e na preservação máxima da vida dos militares ucranianos. É exatamente esse tipo de comandante que a Rússia considera hoje um dos mais perigosos. Um medo real no Kremlin também é causado por aquele que já trabalha há algum tempo. Os russos pronunciam o nome dele com clara irritação. O comandante das forças de sistemas não tripulados, Robert Magyar Brody, está transformando os drones ucranianos em armas de escala estratégica. E enquanto Drapati reconstrói todo o exército ucraniano, Magyar destrói metodicamente o que durante anos foi considerado a retaguarda russa inalcançável. É precisamente este tandem que cada vez mais se assemelha a um novo modelo de guerra ucraniana. Um muda as regras no campo de batalha, o outro transfere as operações de combate para o fundo da retaguarda inimiga. E enquanto os generais russos se acostumam à nova realidade, a Ucrânia já joga sob regras completamente diferentes. Regras de uma guerra de alta tecnologia, onde o papel principal não é desempenhado por colunas de tanques, mas pela precisão, velocidade e milhares de drones. O primeiro grande símbolo desta nova estratégia foi a operação que Robert Brody chamou de forma muito eloquente de interruptor da Crimeia desligado. E se há alguns meses isso pudesse parecer apenas um nome bonito, hoje, para a Crimeia ocupada, transformou-se numa dura realidade. Os drones ucranianos começaram a desativar sistematicamente a infraestrutura energética da península. Em muitas regiões da Crimeia ocupada, a eletricidade, a água e a rede móvel desapareceram. A administração de ocupação russa já foi forçada a impor restrições ao consumo de eletricidade, mesmo para empresas, e devido às falhas de energia, começaram problemas em larga escala com o abastecimento de água. Aquilo que o Kremlin chamou durante anos de vitrine da Crimeia russa assemelha-se cada vez mais a um território em crise humanitária. O golpe mais doloroso atingiu as instalações militares dos ocupantes em Sebastopol. Segundo relatos de testemunhas oculares, ocorreram pelo menos 8 explosões potentes. O 27º Centro de Guerra Eletrônica no Cabo Fiolent, onde estavam localizados os complexos estratégicos Murmansk-BN e Krasukha, destinados a proteger as tropas russas contra armas modernas, foi atingido. Simultaneamente, posições de defesa aérea e outros alvos militares foram atacados. A ironia da situação é que os complexos, que deveriam bloquear drones ucranianos, tornaram-se eles próprios o seu alvo. O Kremlin gastou milhares de milhões durante anos a criar uma cúpula impenetrável sobre a Crimeia, mas hoje essa cúpula assemelha-se cada vez mais a uma peneira. E cada novo ataque bem-sucedido apenas confirma que a vantagem tecnológica está gradualmente a passar para a Ucrânia. Um sinal revelador veio das grandes empresas russas. O marketplace Ozon efetivamente interrompeu a entrega de mercadorias em Simferopol, Dzhankoi e Sebastopol. Os habitantes da península relatam que, ao fazer pedidos, o sistema já não mostra pontos de recolha disponíveis e o ponto de recolha de mercadorias mais próximo encontra-se agora em território russo, em Taman. Para os ocupantes, isto soa como uma sentença. Até as grandes empresas russas já não estão dispostas a fingir que está tudo calmo na Crimeia. A pânico é tão grande que as autoridades de ocupação começaram a reforçar o controlo, até mesmo sobre o transporte de combustível através da ponte de Kerch. Agora, os bidões são verificados com lanternas e, se não for possível ver o conteúdo, são examinados com endoscópios. O Kremlin, que ainda há pouco falava sobre a ponte mais segura do mundo, hoje verifica quase todos os recipientes de combustível, como se esperasse uma ameaça de todos os lados. Parece que o medo já se tornou o principal passageiro da ponte de Kerch. E é precisamente aqui que a nova fórmula ucraniana de guerra se torna cada vez mais clara. Drapati está reestruturando o exército, tornando-o mais rápido, mais moderno e mais eficiente. Magyar, por sua vez, está destruindo metodicamente a retaguarda russa, transformando depósitos, centros logísticos, infraestrutura energética e instalações militares em alvos legítimos. Para o Kremlin, isso já não são ataques isolados, mas um verdadeiro pesadelo tecnológico. A logística está desmoronando, a Crimeia está perdendo a conexão com a Rússia e os propagandistas falam cada vez menos sobre vitória e mais sobre como salvar o que ainda resta.
Se este tandem mantiver o ritmo atual, o maior problema do exército de Putin não será mais na linha de frente, mas bem longe em sua própria retaguarda. Paralelamente, o novo ministro da Defesa da Ucrânia anuncia a sentença do inimigo. Yevhen Kmara pode estragar bastante os planos imediatos da Rússia. A Ucrânia está aumentando cada vez mais suas próprias capacidades de ataque com confiança e levando a guerra para onde é particularmente doloroso para o Kremlin. Moscou é forçada a se preparar para uma nova realidade onde um ataque ucraniano pode chegar muito mais longe do que esperavam. E este pode ser apenas o primeiro elo de uma grande corrente. E o que a Ucrânia planejou? Continue assistindo. Kmara assume o controle da guerra. Ele já apresentou sua visão de como a Ucrânia deve continuar lutando. E ao que parece, não se trata de mudanças cosméticas, mas sim de uma tentativa de reiniciar todo o sistema. Em uma reunião fechada do comitê parlamentar, Yevhen Kmara, junto com sua equipe, relatou aos deputados sobre os próximos passos. O que exatamente ele está preparando é mantido em segredo, mas após esta reunião, os deputados parecem ter a sensação de que uma nova etapa já começou. Kmara mergulhou rapidamente nas questões militares e está tentando não promover uma caça às bruxas pelo legado de seus antecessores. Em vez disso, ele quer extrair da experiência anterior o que realmente funciona e reunir tudo em um único sistema. Mas, a portas fechadas, parece que muito mais foi discutido. Segundo o RBC Ucrânia, Kmara anunciou planos para aumentar os pagamentos aos militares e manter as pessoas que já estão trabalhando na reforma das aquisições de defesa. Ou seja, em vez de girar a roleta de pessoal novamente, o Ministério da Defesa quer manter aqueles que já sabem onde os principais problemas estão escondidos no sistema. E aqui começa a parte mais interessante, porque entre as principais direções estão a reforma dos TCK e das aquisições de defesa, ou seja, uma tentativa de alcançar os pontos mais sensíveis do sistema militar ucraniano. Mas há um ponto que soará particularmente desagradável para o Kremlin: ataques de longo alcance contra a Rússia. Parece que a Ucrânia não quer apenas defender-se melhor, mas sim levar a guerra cada vez mais ativamente para onde ela veio, produzir armas e abastecer o front. E parece que a principal surpresa de Kmara ainda está por vir. Embora os detalhes do seu plano permaneçam a 7 chaves, uma coisa já está clara. Se as prioridades anunciadas forem realmente implementadas, a Ucrânia poderá obter uma nova lógica de condução da guerra, onde dinheiro, pessoas, compras e armas de longo alcance funcionam como um único mecanismo. E para o Império de Putin, este é o início de uma catástrofe. A Rússia já está sentindo isso na própria pele. Os novos mísseis ucranianos Flamingo estão aparecendo cada vez mais onde Moscou se sentia praticamente inalcançável há anos. E agora, isso já não é mais conversa sobre armas promissoras. Há ataques concretos a importantes empresas russas, e a escala dos danos força até mesmo os especialistas russos a calcular nervosamente quantos desses mísseis a Ucrânia é capaz de produzir. O ataque ao centro de foguetes e espaço Progress em Samara causou um grande alvoroço. De acordo com imagens de satélite, a instalação sofreu danos graves. Trata-se de um alvo localizado muito longe da fronteira ucraniana. E surge um paradoxo. Quanto mais o Kremlin tenta esconder sua indústria militar nas profundezas da Rússia, menos essa profundidade parece ser uma retaguarda segura. Especialistas russos já dão ao Flamingo um nome bastante ácido: Tomahawk para pobres. Sim, o míssil ucraniano é mais simples que o análogo americano e não possui todas as suas capacidades. Mas há um detalhe que, para a Rússia, é muito mais importante do que características bonitas. Ele é mais barato, mais simples de produzir e carrega uma ogiva poderosa. E em uma guerra de grande escala, é justamente a quantidade que às vezes transforma um ataque isolado em um problema sistêmico. E é aqui que começa o verdadeiro pesadelo para Moscou. Porque se a Ucrânia conseguir passar de lançamentos isolados para a produção em massa, a defesa aérea russa terá que parar de relatar que tudo foi abatido e, em vez disso, calcular diariamente quantos mísseis podem romper a proteção. E se paralelamente a Ucrânia também colocar em produção em massa mísseis balísticos, as regras do jogo podem mudar rapidamente, porque a balística já é uma velocidade completamente diferente. Se um míssil de cruzeiro dá à defesa aérea russa mais tempo para reagir, um alvo balístico pode percorrer distâncias enormes em questão de minutos. E aqui a questão já não é apenas se a Rússia é capaz de interceptar algo. A questão é quantos desses mísseis a Ucrânia será capaz de produzir. É justamente a produção em massa que pode se tornar o principal problema do Kremlin. Alguns mísseis por mês para a Rússia são um incômodo. Dezenas já são uma séria dor de cabeça. E se a produção chegar às centenas, então um vasto território da parte europeia da Rússia transforma-se subitamente num mapa de alvos potenciais e a famosa profundidade da retaguarda russa deixa de ser sinônimo de segurança.
A Rússia possui S-400 e S-500, que teoricamente são capazes de combater alvos balísticos. Mas é impossível colocar tais sistemas em cada fábrica, arsenal, posto de comando e instalação militar. Quando um país enorme recebe dezenas de direções potenciais de ataque, mesmo a defesa aérea mais moderna não pode transformar-se num domo mágico sobre toda a Rússia. E é por isso que o Flamingo não é o final, mas apenas o primeiro aviso. Além disso, chegou o momento que Moscou mais temia. A Ucrânia mostrou pela primeira vez o seu novo míssil balístico. E já não se trata de conversas sobre alguma arma abstrata do futuro. Uma maquete em tamanho real do FP-9 foi apresentada pela empresa ucraniana Firepoint numa feira de defesa na Dinamarca. E as características aqui parecem bastante desagradáveis para o inimigo. Segundo o fabricante, o FP-9 é capaz de transportar até 800 kg de carga útil e voar a uma distância de até 855 km. E agora imaginem o que está acontecendo no Estado-Maior russo. Durante anos, Moscou planejou a guerra contando que sua retaguarda profunda permaneceria inalcançável. Agora, porém, a Ucrânia demonstra uma arma cujo alcance declarado permite atingir alvos muito além da linha de frente, inclusive Moscou. E o que é especialmente interessante é que o FP-9 não foi escondido em nenhum hangar secreto. Ela foi exibida publicamente e ainda por cima em um palco internacional na Dinamarca. O sinal é extremamente simples. A Ucrânia não está apenas experimentando com balística, ela está demonstrando aos parceiros um projeto de míssil concreto e a possibilidade de desenvolver sua própria produção. E o que vem a seguir é ainda mais interessante. Anteriormente, Volodymyr Zelensky declarou que o míssil balístico ucraniano poderia ser usado contra a Rússia já no outono. Mikhailo Fedorov falou sobre a possibilidade do primeiro lançamento até o final do ano. E agora, nesse contexto, a Ucrânia exibe publicamente o FP-9. Claro, um modelo ainda não é um míssil de combate, e as características declaradas ainda precisam ser confirmadas na prática. E se o FP-9 realmente sair do estágio de modelo e entrar em produção em série, uma nova realidade começará para o Kremlin, porque a questão não será mais se a Ucrânia possui mísseis balísticos. A questão é quanta ela terá e para onde voará o primeiro míssil de série. E como você vê esses eventos? Escreva sua opinião nos comentários. Curta o vídeo e fique por dentro do que é mais importante. Vem mais por aí. Até mais!